E a gente vai continuar repercutindo os desdobramentos de mais um dia de guerra na Ucrânia. Vamos conversar agora com o cientista político e pesquisador da Universidade de Harvard, Hussein Kalu. Professor, muito bom dia. Obrigada por falar com a gente. Bom dia, Marcela. Bom dia, Daniel. O privilégio é meu. Professor, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia defendeu as negociações entre os países e negou que a Rússia pretende derrubar o governo da Ucrânia. O que a gente pode esperar das próximas negociações? Tem aí uma conversa marcada entre os ministros, das relações exteriores dos dois países. Vai ser difícil entrar num consenso, num cessar-fogo, com tantos pedidos, reivindicações vindos da Rússia. Verdade. Eu acho que a afirmativa feita pelo porta-voz da chancelaria russa, eu não sei se poderia ser levado tão a sério, porque a própria Rússia havia dito que não invadiria a Ucrânia, né? Então, isso me parece muito mais, que isso faz parte muito mais do jogo retórico e para levar a pressão sobre o Ocidente. Porém, é importante fazer uma distinção entre as características das negociações que ocorreram na fronteira da Bielorrússia entre os dois lados e a negociação que está sendo, digamos, tutelada pela Turquia entre os dois chanceleres russo e ucraniano. Os primeiros dois encontros na fronteira, eles não tinham por finalidade entrar, digamos, avançar na agenda das negociações diplomáticas. Eles tinham muito mais por finalidade discutir corredores humanitários, troca de presos e condicionar até onde vai a flexibilidade tática de cada ator, né? Então era um encontro muito mais de discussão sobre o arcabouço securitário. O encontro na Turquia ele é diferente, porque ele reúne os comandantes das diplomacias dos dois países. Então, isso significa que tem que ter uma pauta mais concreta, é preciso discutir sobre objetivos mais pré-determinados, né? E eu acho que aí sim o resultado pode talvez representar um avanço. Embora o teto da negociação está alto, a Rússia exige e demanda basicamente concessões que colocariam a Ucrânia de pé, que seriam muito mais recebidos como um tratado de rendição e não negociação, como o reconhecimento da Crimeia, como a desmilitarização da Ucrânia, como o reconhecimento das regiões separatistas. Portanto, tratam-se de, basicamente, demandas de rendição. Professor, somado a esse contexto, o anúncio dos Estados Unidos de banir a importação do petróleo coloca o mundo prestes a enfrentar uma crise de abastecimento de petróleo nunca antes vista? É bem possível que isso esteja se desenhando, sim. Essa crise tem uma dramaticidade muito mais complexa do que a crise de petróleo de 1973. A crise de petróleo sim gerou desabastecimento de petróleo. No entanto, esse desabastecimento hoje ele alcança outras fendas, né? Alcança as cadeias produtivas, ele vai elevar os preços, vai elevar o custo da energia em escala global, ele vai elevar o preço das commodities. Então, o impacto ele é muito mais sistêmico e muito mais profundo, sobretudo sobre a economia europeia, mas também sobre os países em desenvolvimento. Até porque, corre-se o risco, professor, de que a própria Rússia tem algum tipo de restrição em relação à exportação de gás. E é algo que a Europa depende muito, né? Mais de 60% do gás vindo da Europa vem da Rússia. Fundamentalmente, é importante agora compreender que o Putin decidiu utilizar cartas que antes ele não estava utilizando, que são as contra-sanções. Como digamos, o banimento do petróleo russo feito pelos Estados Unidos atingiu o coração da economia russa, o Putin decidiu escalar no âmbito da confrontação econômica, né? É importante dizer que a OTAN e os Estados Unidos talvez não estejam
em guerra militarmente com a Rússia, mas eles estão em guerra tecnicamente e uma guerra econômica, né, que está se dando dentro do xadrez econômico. Portanto, a Rússia decidiu utilizar uma carta que antes não havia utilizado. Essa carta ela é uma carta muito relevante porque ela vai impactar profundamente o sistema produtivo europeu, a base industrial e produtiva da Europa. Vários dos países são totalmente dependentes do gás russo. Alemanha, Itália, França, Polônia, né, Hungria, Áustria, são os países, digamos assim, a locomotiva da economia europeia. E no momento de alta gravidade, em que você vai ter imobilização da plataforma industrial, ao passo que esses países estarão pressionados a receberem mais refugiados. Ou seja, vai faltar recursos também para prestar essa assistência aos refugiados. Portanto, a cartada russa é uma cartada muito incisiva e dissuasória no sentido de estabelecer agora um limite para o arcabouço de sanções vis-à-vis a imposição feita dos Estados Unidos. Professor Kalu, o senhor acredita que a Rússia vai concretizar uma tomada de Kiev? E se sim, o que isso significaria? Daniel, o objetivo da Rússia é literalmente controlar militarmente e politicamente a Ucrânia. Esse é o objetivo estratégico desta guerra imposta pelo Putin à Ucrânia. Portanto, seria muito difícil a Rússia concretizar esses dois objetivos sem poder controlar Kiev, né? Ou, no mínimo, imobilizar Kiev, né? Quer dizer, deixar o Zelensky morrer por inanição política, econômica e diplomática. Então, a finalidade, na minha percepção, do objetivo da invasão, não somente tomar a parte geograficamente a parte leste da Ucrânia e a parte sul, isolar a Ucrânia do acesso ao mar e integrar a região leste e região sul, como tomar a região norte. Não é apenas isso. O objetivo é trazer a Ucrânia de volta à esfera de influência da Rússia, custe o que custar. Até porque, se o Putin não consegue alcançar esse objetivo, ele terá problemas dentro da Rússia, dentro daquele arcabouço de segmentos que apoiaram a guerra, né? E seria um tremendo fracasso geopolítico para a Rússia como uma superpotência militar. Perfeito. A gente conversou com um cientista político e pesquisador da Universidade de Harvard, Hussein Kalu. Professor, muito bom dia. Obrigada por falar com a gente. Até uma próxima. Muito obrigado. Bom dia a vocês.